Queria lembrar a todos que o mundo está vivendo uma profunda crise. O único país onde o governo continua desconhecendo a recessão que já está acentuada nos Estados Unidos. O que se fala é que a maior economia do mundo pode viver 6 trimestres de recessão. Podem falar até em 8 trimestres de recessão. Na Europa, as principais economias também estão em recessão. A Inglaterra, a França. Na semana passada, encontrei-me com alguns deputados do parlamento alemão. Eles só falam na crise. A Alemanha entrou em recessão, tecnicamente, a semana passada. O Japão está em recessão. E o Brasil, o presidente, o seu partido e a sua base continuam desconhecendo a gravidade. O FMI, eu entendo que de forma otimista, diz que o Brasil deverá crescer no ano que vem 3%, o que significa praticamente nada. Teremos trimestres seguramente de crescimento negativo. E o que fazemos? Estamos nos reunindo para atender uma recomendação do governo e da sua maioria para aumentar despesas. Aumentar despesas que poderiam ser adiadas. O parlamento, senhor presidente, está acostumado a ver o Ministério Público transformar os seus membros em vestais, em crianças que entendem que devem exercer nos municípios, inclusive o poder superior ao do prefeito. É comum a posse de uma moça ou de um rapaz de 25 anos, que assume o Ministério Público nas cidades do Brasil e que mandam ao prefeito uma intimação para que o prefeito vá ao seu gabinete. Prefeitos que às vezes tiveram 100 mil votos, 200 mil votos, são obrigados a obedecer essas pessoas que ainda são crianças, sobretudo na política. Senhor presidente, eu peço que associe o tempo de líder, me dê o tempo de líder para continuar o discurso. Nós, portanto, estamos votando hoje um projeto que dá estrutura ao Conselho Nacional do Ministério Público. Eu não tenho dúvida que a criação do Conselho Nacional do Ministério Público foi uma decisão acertada do Congresso. Assim como foi uma decisão acertada a criação do Conselho Nacional de Justiça. Mas este Conselho precisa trabalhar para dentro. Precisa entender que não podemos ter promotores e procuradores que fazem mais questão de aparecer na televisão, denegrindo a imagem das pessoas, do que defendendo o interesse difuso, que é a sua obrigação principal. Não sou contra o Ministério Público, mas sou contra os excessos do Ministério Público. Sou contra o aumento de despesa. Sou contra o fato de que algumas pessoas entendem que pelo simples fato de ter sido aprovado em concurso de promotor ou de procurador ou do Procurador Nacional de Justiça, passam a ser vestais. Eles são sérios e todos os outros são desonestos. Eles defendem tudo o que é correto e nós outros defendemos tudo o que é incorreto. Não podemos deixar que o Ministério Público se transforme num poder fora de controle. Vou votar contra esse projeto. Vou votar contra este aumento de custo. Vou votar contra a mais esta homenagem ao Ministério Público. Mas eu espero que seja aprovado o projeto com o apoio da base do governo. A crise é de Lula. As despesas são de Lula. O descontrole é da sua base, não é nosso. Mas eu quero deixar uma advertência para todos os componentes do Conselho Nacional do Ministério Público.
aqui no Parlamento hoje. Qualquer projeto que venha limitar o poder e o abuso do Ministério Público será aprovado por maioria esmagadora. Eu me recordo, e o deputado Roberto Magalhães estava presente, quando a Comissão de Constituição e Justiça discutiu um projeto de autoria do deputado Paulo Maluf, que procurava estabelecer sucumbência para as ações, muitas delas sem causa, promovidas pelo Ministério Público. Basta lembrar a triste memória do senhor Luiz Francisco, um oligofrênico que denegriu a imagem de todo mundo deste país e que ainda mantém o posto de procurador do Ministério Público. Nós não podemos ter medo, nós não podemos nos curvar, nós não podemos aprovar tudo que esse Ministério Público manda. A aprovação desse projeto tem que ser com o nosso voto contra, para mostrar que é uma aprovação com censura. Nós esperamos que os membros do Conselho Nacional do Ministério Público comecem a impor limites, deputado José Carlos Araújo. Não é aleluia, é Araújo, meu colega da Bahia. Vossa Excelência, que representa tantos prefeitos, sabe a agonia que os prefeitos sofrem com essas moças e rapazes que ainda não completaram muitas vezes 30 anos, que não estudaram sociologia, que não estudaram política e que, sobretudo, não têm um voto, mas que se arvoram a decidir tudo na vida do município. Vocês vão aprovar, esse projeto será aprovado. Eu quero dizer que nós vamos fiscalizar o funcionamento do Conselho, que vai custar caro. Os conselheiros terão remuneração de mais de 22, 23 mil reais. Aliás, só se ganha bem no Brasil nas carreiras jurídicas. Só se vota projetos de carreira jurídica. Só se paga bem as carreiras jurídicas. Como se todos nós tivéssemos processo nas costas e tivéssemos medo deles. Senhor presidente, esse projeto vai ser aprovado. Nós não vamos obstruir, mas é fundamental que a imprensa resista. Os democratas estão a favor do povo brasileiro, estão contra o aumento de despesa. E não é só com política monetária que nós vamos enfrentar a crise. A China resolveu enfrentar a crise com um vigoroso programa de investimento em infraestrutura, enquanto no Brasil o PAC é um fracasso e só passa despesa. Despesa, senhor presidente, não é o que nós precisamos. O Brasil não precisa elevar o consumo, ele precisa elevar a eficiência e os investimentos. Nós somos contra esse projeto com consciência e com convicção. Muito obrigado, senhor.